Bom, inicialmente eu agradeço ao general Rui Moura, ao coronel Elcio Sacomandi e também ao professor doutor César Bargo pelo especial convite para que nós possamos estar aqui comemorando os 130 anos, né, da primeira instituição cívico-cultural e social também da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que ainda é, com certeza, a inspiração para o surgimento de várias outras instituições importantes. Eu quero crer que nesse momento é um momento também muito importante para que a gente possa reverenciar a memória dos idealizadores do Instituto, lá em 1894, dos ilustres fundadores, dos membros, tanto membros titulares como os correspondentes em nível nacional e internacional, que ao longo do tempo fizeram com que nós chegássemos nesse momento para completar 130 anos. E por que não dizer também da importante oportunidade de agradecer os atuais membros, tanto titulares quanto correspondentes, em nível nacional e internacional, e também todos os funcionários que trabalham no Instituto, para que a gente possa dar continuidade a essa missão. Dentro desses agradecimentos, é uma oportunidade bastante interessante, até porque o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo tem uma ligação desde a sua fundação com Portugal, a partir de membros portugueses de fato e lusos descendentes. Essa primeira tela eu fiz uma brincadeira aí, como é que se escrevia o Instituto Histórico e Geográfico, né, de São Paulo, lá em 1894, e a grafia atual, né, a grafia atual. O nosso emblema é esse, é o emblema do Instituto. Uma curiosidade, nós estamos mexendo na primeira ata do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, até por conta de uma participação na resolução de alguns documentos para participar de alguns projetos, e nós vamos transcrever a primeira ata. Existe uma adaptação publicada na primeira revista, e esta primeira ata tem o carimbo deste emblema. Então, uma das coisas importantes que eu acho que acontece, que vale a pena resgatar, é o surgimento dos cursos de direito no Brasil, né? Com a Lei Imperial de 1827, define os cursos de direito tanto na cidade de Olinda, em Pernambuco, quanto em São Paulo. E a primeira aula que acontece aqui em São Paulo é lá em 1º de março de 1828, na então Faculdade de Direito da cidade de São Paulo, e o Lente, que desenvolve essa primeira aula, que é realizada numa das salas do mosteiro do mosteiro do convento de São Francisco, é um português, né? É um português que é o professor que virou conselheiro em São Paulo, José Maria de Avelar Brotero. E aí, esse eixo, essa criação, né, das duas faculdades de direito, ela realmente dá um impulso bastante significativo, até porque a formação de direito e de outras áreas acontecia em Portugal e particularmente na Universidade de Coimbra. E aí começa a surgir, ainda dentro do Império, os primeiros institutos históricos no Brasil. Eu coloquei apenas quatro, quatro aqui na tela, dá para conversar um pouquinho. O primeiro que surge aí em 1838, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Em 1862 surge o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Em 1869 surge o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Em 1887, o Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará. Aí nós vamos entrar na fase de 1894. Em 1894 surgem dois. Em 13 de maio surge na Bahia o Instituto Histórico, Geográfico e Histórico da Bahia, troca a ordem, né? E surge, então, em 1º de novembro, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, né? Uma das questões interessantes que vale a pena nós conversarmos um pouquinho em termos de historicidade de instituições que surgem na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, o Instituto Histórico ele é precedido apenas por temporalidade do Instituto dos Advogados de São Paulo em 1874. Então, que é um instituto classista que continua até hoje e que precede o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Porém,
é o Instituto Histórico, a primeira instituição cívico-cultural e social que vai surgir, né, na cidade e no estado. É importante destacar que em 1894, claro, com todos os antecedentes e dos contextos anteriores, o ano de 1894 é um ano bastante expressivo, com uma efervescência bastante significativa. Então, o que acontece? Em 1893, existe a legislação, né, uma lei estadual, que vai criar a Escola Politécnica de São Paulo. A legislação é de 1893. Porém, a aula inaugural vai acontecer em fevereiro de 1894. Essa escola depois vai integrar a Universidade de São Paulo, quando vai surgir em 1934 como a Escola Politécnica da USP. Bom, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo tem, por intermédio de seus membros, uma participação bastante significativa na criação da Escola Politécnica de São Paulo. Eu vou citar três aqui. O Teodoro Sampaio, que é um membro fundador do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, um dos membros fundadores, que depois vai ser presidente do Instituto de Geografia, Geográfico e Histórico da Bahia. Ele participa da formação dos primeiros currículos da Escola Politécnica de São Paulo, né? Francisco Ramos de Azevedo também é um outro fundador do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que tem uma participação bastante significativa na formação da Escola Politécnica de São Paulo e que vai também participar do Liceu de Artes e Ofícios, que vai participar de uma série de construções, já antecipando aqui, junto com o engenheiro português Ricardo Severo. Então, a importância dele é bastante significativa, é um membro fundador do Instituto. E um outro membro que não é fundador, mas que vai participar da Escola Politécnica de São Paulo, é o professor Vitor da Silva Freire. Costuma dizer que tem uma situação um pouco controversa quanto à sua naturalidade. Os pais são brasileiros, provavelmente, com certeza, de origem portuguesa, e aí é uma controvérsia em que se ele nasceu em Portugal ou no Brasil. Mas tudo aponta, foi descoberto em Portugal, a certidão de nascimento em uma das igrejas do Porto, né? Então parece que isso elucida. Então nós temos também a participação de um luso brasileiro de naturalidade portuguesa, participando também da criação e dos inícios da Escola Politécnica de São Paulo, que é o professor Vitor da Silva Freire. O Vitor da Silva Freire tem uma importância bastante significativa, eu já antecipo aqui, que juntamente com José Carlos de Macedo Soares, é um dos 12 membros, ambos membros do Instituto, e também da Associação Comercial de São Paulo, que em 24 vão formar a segunda entidade do Rotary Club, que é o Rotary Club de São Paulo. Bom, pegando ainda esse gancho de 1894, nós temos no mês de novembro, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que vai acontecer numa das salas da Faculdade de Direito da cidade de São Paulo, né, por autorização do Barão de Ramalho, que na época era o diretor da faculdade. E isso é promovido, né, foi idealizado por três grandes membros do Instituto, da Sociedade Paulista, e grandes membros do Instituto. O primeiro, o engenheiro paulista, né, Antônio de Toledo Pisa e Almeida, de uma família tradicional. O médico cearense Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho, e o advogado franco-brasileiro, nascido na França, mas naturalizado aqui no Brasil, tendo feito o curso de Direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é o Estevão Leão Burru. Ainda em 1894, no mês de dezembro, nós temos a criação, 37 dias depois, nós temos também a fundação da Associação Comercial de São Paulo, que também está completando esse ano 130 anos, que ao longo das histórias dessas duas instituições, membros que pertenceram e que pertenceram ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo também estiveram dentro da Associação Comercial de São Paulo, e isso acontece até hoje. Bom,
A fundação do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e tendo essa variabilidade de membros, vejam que a fundação ocorre por membros que estão nas três grandes carreiras da época, não é? Médico, engenheiro e advogado, também teve elementos motivadores para poder inspirou a criação de outras instituições. Em 1895, acho que no mês de fevereiro ou março, é criada a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Um dos grandes mentores desse surgimento, dessa fundação dessa instituição, é Luiz Pereira Barreto, que também ele não é membro fundador do Instituto, mas ele ingressa no Instituto logo depois. Então, vejam que começa uma efervescência de criação de instituições na cidade de São Paulo, dando uma conformação, esse aspecto social e cultural da cidade, social também da cidade, de forma bastante significativa. Em 1904, surge o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. O Conservatório Dramático e Musical tem a participação de um membro fundador do Instituto, que é um membro bastante significativo, que teve uma participação incrível na história, inclusive política da cidade de São Paulo, que é o Pedro Augusto Gomes Cardim, né? Claro que tem outras pessoas, eu estou juntando aí, tentando elencar as pessoas com vínculo ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Em 1909, surge a Academia Paulista de Letras, né? Super ativa até hoje, também com a participação do Pedro Augusto Gomes Cardim, e ao longo da história, vários membros do Instituto também pertencem à Academia Paulista de Letras. E aí surge, em 1925, a Academia Paulista de Belas Artes, que tem também a presença de Pedro Augusto Gomes Cardim, José Vassi Rodrigues, Teodoro Braga e tantos outros membros do Instituto que participam. A Academia Paulista de Belas Artes, atualmente, ela é o Centro Universitário Belas Artes, que o ano que vem, em setembro, completa 100 anos de atividade e que tem um forte vínculo também com membros do Instituto. Bom, citando os membros ilustres do Instituto, claro, a lista é imensa, eu peguei aqui alguns fundadores que eu já citei, o Teodoro Sampaio, que tem uma participação bastante significativa, nome de rua aqui em São Paulo, né? É um membro bastante significativo por tudo que ele desenvolveu. Temos atualmente uma professora do Amazonas que reside na Bahia, que está estudando sobre a história do pensamento geográfico de Teodoro Sampaio. E estamos também conversando com o Instituto Histórico da Bahia para nós fazermos um evento conjunto para tratar de Teodoro Sampaio, as suas intervenções em São Paulo e as suas intervenções na Bahia. Pedro Augusto Gomes Cardim foi um membro importante do Instituto Histórico e Geográfico, de tantas outras instituições, como eu já citei anteriormente. Ele foi vereador e também foi, entre aspas, prefeito da cidade de São Paulo. E quando instalado, tem uma curiosidade bastante significativa, é que quando instalado o viaduto do Chá em São Paulo, o primeiro viaduto, se cobrava pedágio para atravessar de um lado da cidade para o outro lado. E a população ficou bastante revoltada com a cobrança do pedágio, revoltosa, exigia que essa cobrança fosse extinta, e é Pedro Augusto Gomes Cardim que vai trabalhar no sentido da extinção, não é? Do pedágio. Então, ter pedágio em qualquer localidade de trânsito não é um privilégio dos nossos tempos, né? Já vem de longa data aí. Bom, Francisco de Paula Ramos de Azevedo, também um engenheiro importante para a cidade de São Paulo, tem construções homéricas, teatro municipal, olha, uma série de construções, a própria Escola Politécnica, né, que a antiga Escola Politécnica, que está no bairro da Luz. Temos aí o Manuel Antônio Duarte Azevedo, que foi membro fundador e que depois foi o segundo presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o Garcia Redondo e o José Maria Lisboa. Estou citando apenas alguns porque a lista ultrapassa aos 80, 100 membros fundadores naquele período.
Talvez uma curiosidade que vale a pena colocar aqui nesse momento é que um lado curioso é que em 1894 existe uma lista de fundadores, só que houve uma sessão, uma assembleia, em outubro de 1895 e alguns membros fundadores, no primeiro livro, estão colocados como eliminados porque eles não participaram com as contribuições estatutárias. Então, é um fato curioso que existem fundadores que passaram a não ser fundadores porque não contribuíram estatutariamente com o Instituto na época devida. Bom, eventos importantes e membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, né? Então, eu peguei aqui alguns em que estão envolvidos alguns membros portugueses que acho que vale a pena conversar dentro dessa história, que é uma história bastante significativa dos dois lados do Atlântico. Eu acho que o dado importante aí é o centenário da independência do Brasil, que já foi até tema aqui na tertúlia Portugal-Brasil, e que tem aí a travessia do Atlântico Sul realizada por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Eu quero chamar a atenção aqui nesse momento, que é o seguinte: no dia 6 de julho de 1922, às 21 horas e 30 minutos, houve uma sessão solene presidida pelo então presidente Afonso de Freitas. Esteve presente o cônsul de Portugal, o doutor Joaquim Magalhães, e também esteve presente um outro português bastante significativo para a relação Brasil-Portugal, fortemente envolvido com a comunidade portuguesa, que é o engenheiro Ricardo Severo. Então, no espaço em que hoje nós estamos, onde está a sede do Instituto Histórico e Geográfico, não é o mesmo prédio, mas é o mesmo endereço. Sacadura Cabral e Gago Coutinho e Sacadura Cabral foram recepcionados numa grande sessão solene às 21 horas, no dia 6 de julho de 1922, com pessoas eminentes, tanto do lado de Portugal quanto do lado brasileiro. Já que eu falei em Ricardo Severo, ainda na questão do centenário, importante lembrar a questão da exposição internacional realizada no Rio de Janeiro em 22. E o pavilhão das indústrias lá no Rio de Janeiro ficou a cargo do Ricardo Severo. É o engenheiro Ricardo Severo que vai ficar responsável pelo projeto do pavilhão das indústrias. Bom, em 1934, nós temos então a criação da Universidade de São Paulo. Vamos lembrar que a Universidade de São Paulo é criada logo após a Revolução de 32 e que vai agregar um conjunto de escolas que já tinham a sua atividade, na cidade de São Paulo, como a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde teve aí a primeira aula, a aula inaugural pelo conselheiro José Maria de Abelar Brotero, e lembrando que a família Brotero depois vai seguir dentro do Instituto Histórico, sendo que alguns dos membros da família Brotero até tiveram cargos na diretoria. O professor Vitor da Silva Freire, também vinculado à faculdade, à Escola Politécnica de São Paulo, que vai continuar como a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E aí eu chamo a atenção para um outro membro importante que está na Universidade de São Paulo, que é o professor Fidelino Figueiredo. O professor Fidelino Figueiredo vem para, então, criar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 34 e vem para fundar o curso de Literatura Portuguesa e cria aqui um grupamento de pesquisadores fortemente significativos para a literatura portuguesa em São Paulo e no Brasil. Uma ação bastante importante do professor Fidelino Figueiredo, que também foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, é que o professor Fidelino Figueiredo recebe uma incumbência para voltar a Portugal, e ele, então, foi incumbido de tentar de ampliar a participação portuguesa nas universidades brasileiras, né? Eu coloco um recorte de jornal na minha tese de doutorado,
que ele tenta trazer o professor Bento de Jesus Caraça para trabalhar na Escola Politécnica de São Paulo, na parte de matemáticas aplicadas. E como o professor Caraça não estava, ele estava recluso, né, tendo em vista as questões políticas portuguesas, ele declina da vinda ao Brasil para trabalhar na Escola Politécnica, mas aí o professor Camargo envia uma outra carta e solicita a ele que ele oriente à distância o que deveria ser ensinado na Escola Politécnica nas matemáticas aplicadas. Então, o professor Fidelino Figueiredo é um professor importante porque ele é um dos elos que volta a Portugal para tentar ampliar a participação de professores portugueses na Universidade de São Paulo. Nós estamos tentando preparar um evento, junto com a Casa de Portugal e talvez com o Consulado de São Paulo, já estamos conversando, que é fazer com que a gente discuta a participação de alguns membros de Portugal na Universidade de São Paulo e que tem vínculo com o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Esse é um dos eventos que nós estamos para preparar futuramente aí. Então, essa participação do professor Fidelino Figueiredo é importante, e aí tem a sequência do seu filho, o doutor Nuno Fidelino de Figueiredo, que vai estudar economia em Portugal, e quando volta para participar dos primeiros cursos de economia e administração, tanto da USP quanto da Universidade Católica de São Paulo. Bom, com relação à questão da USP, é importante destacar aqui nesse momento, quando a Universidade de São Paulo é criada e criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, um outro vínculo que se cria aqui com o Instituto Histórico é que na criação do curso de História e de Geografia, vários membros do Instituto vão integrar o quadro de professores da Universidade de São Paulo. Um outro evento importante aí, que é o quarto centenário da cidade, que tem participação também a participação do Instituto Histórico e Geográfico e membros portugueses, a comissão do quarto centenário, o conde Francisco Matarazzo, quando institui a comissão, solicita ao Jaime Cortesão integrar a comissão e o coloca como grande responsável para poder desenvolver atividades para a exposição. Nisso ele conta com a ajuda e a colaboração do Ricardo Severo e também do Agostinho Silva. Um outro dado importante também para esse ano de 1954 é que acontece um Congresso Internacional de História que foi sediado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e que teve um vínculo com a Faculdade de Direito de São Paulo, da Universidade de São Paulo, e que agora, recentemente, nós localizamos a Caixa com a participação portuguesa e de outros países nesse congresso internacional, que teve a participação bastante forte do Jaime Cortesão. Inclusive, nós temos lá os pareceres que eles deram aos trabalhos, às teses que foram desenvolvidas. Uma outra participação bastante significativa nesse congresso de 1954 é que nós tivemos a participação do embaixador José Carlos de Macedo Soares, que na época já era embaixador, foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, foi presidente da Associação Comercial de São Paulo e que atuou intensamente nesse congresso internacional. Bom, um dado curioso, que é um levantamento que recentemente eu desenvolvi aqui no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que havia me chamado a atenção, é que é o seguinte: o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, como uma boa parte dos estados, né, criaram seus institutos, uma pequena parte, 4, 5, dentro do Império, e os demais estão fora do Império, né, estão já na paz da República. E aí, então, me interessou fazer um levantamento dos governadores republicanos do estado de São Paulo, quantos foram membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. E nesse levantamento, nós conseguimos aí verificar que o número de governadores do estado de São Paulo que passaram pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e que muitos deles ainda não tinham tido o apogeu da sua carreira política, essa quantidade o número que está aí são 24 membros do Instituto que depois foram desenvolver a atividade, a função como governador do estado de São Paulo.
Desses 24 governadores do estado de São Paulo, o mais recente é o professor Cláudio Lembo. É o professor Cláudio Lembo, que é membro ainda do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Agora, uma das curiosidades desses 24 governadores do estado de São Paulo, que foram presidentes do que foram membros do Instituto, né? O dado curioso é o governador Altino Arantes. O governador Altino Arantes, ele foi, ao mesmo tempo, governador do estado de São Paulo e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Quando ele não presidia as sessões solenes do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, nós tínhamos dois outros grandes membros do Instituto que presidiam a sessão, que é o primeiro arcebispo de São Paulo, D. Duarte Leopoldo e Silva, que foi o grande idealizador da hoje Catedral da Sé, que completou 70 anos recentemente de inauguração, e o coronel Pedro Dias Campos. O coronel Pedro Dias Campos tem uma participação incrível, porque ele participou ativamente da Revolução de 1924 e da Revolução de 1932. Tanto que ele ocupou, em várias oportunidades, o cargo de secretário do Instituto, primeiro secretário. E o coronel Dias Campos, em 24, ele combateu do lado legalista e, em 32, ele combateu do lado dos paulistas, né, dos revoltosos, dos constitucionalistas. Bom, uma outra curiosidade a respeito dos membros do Instituto Histórico é que desses 24 governadores, membros do Instituto, cinco deles foram presidentes da República. Eu destaquei aqui a figura de Washington Luiz. Por que eu destaquei a figura de Washington Luiz? A figura de Washington Luiz é que antes dele ascender a carreira política, ele vem como vereador da cidade de Batatais, mas ele, quando vem para São Paulo, ele é integrado como membro do Instituto e é um membro ativo da Comissão de História. Então, vejam que a carreira de Washington Luiz, ela já vinha com uma carreira política do interior paulista, porém, ele é membro do Instituto e ascende a governador e a presidente da República, já como membro do Instituto. Bom, a nossa sede do Instituto Histórico e Geográfico. Fundado em 1894, o Instituto fez reuniões em vários pontos do centro histórico da cidade de São Paulo. Em 1904, existe a aquisição do terreno em que hoje está a construção, onde está o prédio. Então, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo está nesse mesmo endereço, naquela mesma posição geográfica, há 120 anos. A primeira construção que é feita, tem aí o sobrado que foi feito, uma frente super bonita, né, em estilo neoclássico. O engenheiro dessa obra foi Teodoro Sampaio. A inauguração desse primeiro sobrado é de 25 de janeiro de 1909. Então, é por esta porta que entrou Gago Coutinho, Sacadura Cabral e tantas outras autoridades em nível nacional e internacional. Em 1942, a Rua Benjamin Constant, antiga Rua da Princesa, no Centro Histórico de São Paulo, é feito um alargamento da rua. Com esse alargamento da rua, então o que acontece? É mexido na fachada desse prédio e é feito uma reforma por conta do alargamento. Essa reforma ela vai até 1952, quando ela é demolida e constrói-se então o sobrado, né, que hoje é esse prédio de 8 andares, que hoje é a nossa sede, e que foi inaugurada em 25 de janeiro de 1954. Então, o quarto centenário da cidade de São Paulo foi uma efervescência muito grande com relação à questão de inaugurações. Catedral da Sé, Parque do Ibirapuera, Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, enfim, tem uma quantidade significativa de eventos de inauguração. E o que nós temos hoje no Instituto Histórico e Geográfico? O auditório, que nós já recebemos, o Instituto de Geografia e História Militar,
que o general Rui Moura e outros membros estiveram no nosso auditório. Na parte inferior cabem 200 membros, com o mezanino são 300. Temos 3 bibliotecas, a Biblioteca Central, que nós estamos precisando colocar em ordem, né, porque ela é uma biblioteca fundamental para muita pesquisa que já foi realizada e que precisa ser realizada, construção de livros, ou seja, ela é muito importante para a pesquisa histórica da cidade de São Paulo. Temos a biblioteca do Memorial da Revolução de 32, que está lá, bem organizadinha, está bem utilizada. E uma recente biblioteca que nós conseguimos resgatar, que por força legal veio para o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que é a biblioteca do Instituto Genealógico Brasileiro, né? Que eu tive que ir buscar, porque senão a coisa ia desandar. Mas está. Então, são 3 bibliotecas importantes que nós temos que colocar em ordem. Temos aí os espaços físicos, a sala de exposições, né, que tem a sala de exposições, tem a parte de arqueologia, que é fortemente significativo. Nós estamos para formalizar um convênio com o Centro Arqueológico Municipal de São Paulo. Temos aqui a parte envolvida, a parte de arqueologia, mas a trilha do Piabiru, que é a parte paulista do caminho, saindo de São Vicente até a entrada de São Paulo para o Paraná, e depois o pessoal sabe que entra no Paraná e sobe a Cordilheira dos Andes até o Peru. Temos o espaço também, que é uma sala de exposição fixa, mas ela é temporária, que é a sala de exposições onde nós temos uma parte relativa aos bandeirantes, que são quadros do Belmonte, que é o Benedito Carneiro Bastos Barreto, né, que foi caricaturista, pintor e desenvolveu um extremo trabalho importante em jornais como a Folha de São Paulo, antes Folha da Manhã, e foi um dos melhores ilustradores das obras do Monteiro Lobato. Com certeza essa sala ela é fixa, mas dá para fazer algumas mudanças, e a nossa vice-presidente, a Cristiane Carbone, tem feito algumas exposições com os quadros dela nesse espaço. Vamos lá. Bom, aqui o Memorial de 32, que é uma doação da família Burru, lembrando que Estevão Burru é o primeiro, nós já estamos na 3ª geração da família Burru no Instituto. Tem peças, a biblioteca, a parte de peças, de instrumental. Segundo consta, diz que é um dos melhores acervos sobre 32 na cidade. A sala de artes paulistanas, que é utilizada para alguns eventos relativos à parte de apresentações e palestras, apresentações musicais. Então, essa sala é bastante utilizada e agora estamos usando cada vez mais. Então, tem aí apresentações musicais constantes. Nós tínhamos uma apresentação musical que era, vamos dizer assim, coordenada pelo maestro Samuel Kerr. Aqui a sala imperial, que é dedicada à parte do Império. Essa parte aqui mais ao fundo, essa primeira aqui, é uma sala que nós temos alguns fardões do Império. Tem uma parte que é dedicada ao regente Feijó. Aqui a parte mais relativa à parte do Império, com algumas peças importantes, inclusive com uma representação, com acho que 1 ou 2 exemplares da Constituição de 1824. Bom, as publicações e o nosso acervo, temos a revista do Instituto Histórico e Geográfico, publicada desde 1895. Estamos com uma pequena defasagem, mas esperamos que até o final do ano nós coloquemos mais 2 exemplares e depois, para os próximos anos, a publicação de pelo menos 2. Separei esses 2 livros que estão aí, um de Dom Pedro e Dona Leopoldina, que esse livro foi um livro constituído quando do Sesc Centenário da Independência do Brasil. É uma obra rara, importante. O outro sobre o Washington Luiz. Então, nós temos algumas publicações que são temáticas. E eu tenho conversado com a diretoria no sentido de que as nossas revistas elas têm uma oportunidade bastante significativa, que nós possamos, a partir daquilo que já foi publicado nas revistas, criar livros temáticos ou
autores específicos, ou seja, trabalhar o que algum autor já publicou ou algum tema que já tenha sido trabalhado por vários autores. Bom, algumas intervenções do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ao longo da história de São Paulo e da cidade. A construção da Catedral Metropolitana, que Dom Duarte Leopoldo de Silva, membro do Instituto e primeiro arcebispo de São Paulo, idealizou nos anos de 12 e 13, e que o Instituto Histórico e Geográfico, nas comissões da Catedral, teve presença em mais de 50% das comissões até a sua inauguração. A primeira Rádio Paulista, a Rádio Educadora Paulista, ela teve no seu grupamento de fundadores mais de 20 membros, né, que estavam no Instituto. A Revolução de 24, participação do Instituto, o prefeito da época, Firmiano Pinto, era membro do Instituto, Dom Duarte Leopoldo participou ativamente, Pedro Dias Campos também. A Revolução Constitucionalista de 32, nós tivemos membros do Instituto que foram exilados. Houve uma retaliação do governo Vargas, eu lendo as revistas antigas, nós tivemos uma retaliação porque tinha uma verba que vinha para o Instituto por conta de uma construção, de uma reforma do Instituto, e o governo Vargas retalhou. A criação da Universidade de São Paulo, centenário da cidade de São Paulo, tivemos cursos, né? Tem um curso internacional de história que eu citei em 54, a participação do Museu Paulista, com a participação do Toné e tantos outros membros do Instituto. Hoje, os brasões, tanto da cidade quanto do estado de São Paulo, tiveram a participação de um membro importante que também esteve vinculado à criação da Academia de Belas Artes de São Paulo, que é o José Vasti Rodrigues, e na criação do emblema de São Paulo, do brasão de São Paulo, não podemos deixar de ter a participação do poeta Guilherme de Almeida. Uma participação importante é que até 1968, o Instituto Histórico e Geográfico, junto com outros organismos, cuidava muito da questão do patrimônio histórico da cidade e do estado. E aí é criado, em 1968, o CONDEFAT, o Conselho Estadual do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico da cidade. E o importante é entender que ele surge dentro do Instituto Histórico e Geográfico, claro, com outros organismos, e que os dois primeiros presidentes do Instituto, que cumpriram 3 mandatos, foi a professora Lúcia Falkenberg e o presidente Aureliano Leite, que vai ser homenageado dia 4 de novembro com um evento na Câmara Municipal de São Paulo. Em 2007, essa vaga, nós somos membros nato, essa vaga saiu no governo do José Serra, e eu estou buscando que o Instituto tenha essas vagas de volta, junto com a Cúria Metropolitana de São Paulo, que também perdeu, num trabalho que eu tenho feito com o Dom Odilo e com o doutor Ives Gandra Martins. Bom, atualmente acho que vale a pena destacar toda a história, né, mas as 3 últimas gestões, a primeira, a professora Nelly Martins Ferreira Candeias, que esteve à frente do Instituto de 2002 a 2017, né? Casada com o professor José Alberto Candeias, filho de Alberto Candeias, que sucedeu Caraça na coordenação da grande biblioteca Cosmos. A gestão anterior do professor Jorge Pimentel Sintra, que fez 2 gestões também, que desenvolveu um trabalho bastante significativo, e a nossa gestão atual, que começou em 2004. Bom, nós tivemos em 25 de janeiro a posse oficial, porque a posse é automática. Em fevereiro tivemos um treinão, né? Tivemos aí, em fevereiro ainda, a recepção da Câmara de São Paulo à nova diretoria do Instituto, que foi realizado pelo vereador Coronel Salles. Nós tivemos no dia 3 de março o Dia Internacional da Mulher, com uma homenagem ao grande violonista luso-brasileiro Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto. Em abril, nós tivemos o Sarau Literário em homenagem à nossa poetisa, membro do Instituto, que comemorou 100 anos, Carolina Ramos. Tivemos a presença internacional, Margherita de Thomas, da Itália, falando sobre as cidades invisíveis. O trabalho do nosso Heinz Budweg, que é membro do Instituto, com Encantos do Brasil, sobre os 200 anos da imigração alemã. E tivemos o evento também com a Associação Comercial de São Paulo sobre a Revolução de 24,
o Prêmio Colar Guilherme de Almeida, um evento sobre a Revolução de 32, em conjunto aqui junto com a Sociedade Veteranos de 32, com a participação do Coronel Arruda, as revoluções, e aí o trabalho envolvendo as revoluções de 30, 32, 35 e 37 com o Instituto de Geografia e História Militar. Temos aí preparado uma reunião sobre os 100 anos da verticalização da cidade de São Paulo, né, que começou na Revolução de 24, porque até então a cidade era plana, e começa em 24 com o Sampaio Moreira e depois com o Prédio Martinelli. Temos aí em agosto, tivemos uma aula show da Milanês, da cantora Milanês. Tivemos aqui, deixa eu ver, voltar aqui, homenagem ao advogado, ao mesmo advogado, junto com a Associação Comercial, homenagem à Catedral Metropolitana pelos 70 anos, os 50 anos do Panathon Clube de São Paulo e os 90 da Federação Universitária Paulista de Esportes. Tivemos uma outra homenagem lútero musical que foi realizada em outubro agora, em homenagem à artista plástica Cristiane Carbone, que é vice-presidente. Fizemos uma homenagem no Mosteiro de São Bento ao cardeal Odilo Pedro Scherer, porque completou 75 anos e foi reconduzido por mais 2. Bom, temos os passeios promovidos pelo professor Jorge, que é um trabalho de preservação cultural. Aqui a programação até dezembro de 24, fotos do passeio e algumas atividades programadas que estão aí, né? Para outra próxima semana, homenagem ao Dia do Professor, junto com o COCID, junto com a Câmara Municipal, uma homenagem a Aureliano Leite, Entre Lutas e Livros. Temos o evento com a Associação Médico Cristã, Academia Médico Cristã. Não, o Congresso Médico Cristã, com a Academia Cristã de Letras, que vai ser em Campinas. A verticalização das edificações da cidade de São Paulo, que nós já tivemos aí a presença do nosso Geraldo Nunes, que está sendo bastante solicitado nessa intervenção, porque ele foi o repórter aéreo da cidade num bom período. Temos um evento que está marcado para 14 de dezembro, Fernão Dias, Montanhas e Sonhos, com o Instituto Histórico e Geográfico de Minas e com o Mosteiro de São Bento. Bom, parcerias com o Arquivo Público do Estado, uma parte do nosso acervo está lá, eles estão recuperando. Bom, aqui tem uma relação de entidades que nós temos contato, parceria e trabalho. Academia Cristã de Letras, Academia Paulista de História, Academia Paulista de Letras, a Arquidiocese de São Paulo, a Advocacia Gandra Martins, Associação Paulista de Medicina, a Câmara Municipal de São Paulo, Casa de Portugal, Casa Guilherme de Almeida, Centro da Memória Eleitoral de São Paulo, Clube dos 21 Irmãos Amigos de São Paulo, o COCID da Associação Comercial, Faculdade de Direito, Faculdade de São Bento, Faculdade Zumbi dos Palmares, Fundação José Luiz Egídio Setúbal, Instituto de Engenharia, onde participei durante um bom tempo lá, Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, Instituto Olhar da Língua Portuguesa no Mundo, Liga dos Corredores, Mosteiro de São Bento, Museu de Arte Sacra, Museu Paulista, Polícia Militar, Rotary Clube, Sociedade de Veteranos, Associação Viva Centro, Museu de Arte Sacra, Museu Paulista da Universidade de São Paulo, Polícia Militar, Universidade Federal de São Paulo e Universidade de São Paulo. Bom, a gestão atual, eu estou na presidência, todo mundo fizeram uma linha, deram um passo atrás, eu fiquei na frente, é isso. Aí a vice-presidente, a professora Antônia Aparecida Quintão, artista plástica Cristiane Carbone, Lisindo Roberto Copoli, a diretoria está integrada pela professora Andréa Carla Aidar de Melo Generoso, professor Aristides Almeida Rocha, o Eduardo Conde, o Jorge Henrique Monteiro Martins, Luiz Eduardo Pesce Arruda, Mário Jorge Pires, a diretoria fiscal, o Fábio Augusto Generoso, o Fábio Siqueira, o Geraldo Nunes, o José D'Amico e o maestro Mário Albanese, tá certo? Bom, os desafios atuais, espero que não fiquem para as próximas gestões, a retomada das atividades pós-Covid, né? Os recursos econômicos e financeiros, aí como o general Bergo colocou, aí é uma situação que envolve a todas as instituições de caráter cultural, a manutenção da infraestrutura física e dos acervos, parcerias financeiras e culturais,
projetos de fomento, fazer com que os membros titulares e correspondentes estejam cada vez interagindo mais com o Instituto, e o intercâmbio, que, como vocês viram aí, já era um desejo antigo, já desde a gestão do professor Jorge, eu vinha conversando para que nós fizéssemos uma aproximação cada vez maior com as instituições. O general Rui Moura comentou da Sociedade de Geografia de Lisboa. Quero dizer que nós temos vários membros da Sociedade de Geografia de Lisboa que são membros do Instituto, vários cônsules, vários embaixadores que são membros do Instituto e vários literatos. Um dos mais recentes que está ativo no Instituto é o Rui Carita, que nós descobrimos a ficha de inscrição e recolocamos na lista de presença. Bom, pessoal, eu acho que com os meus agradecimentos aí, acho que na correria, mas acho que deu para cumprir no horário aí. Desculpa pelo atropelar das palavras. Muito obrigado, João Amaral, muito obrigado por nos trazer este tema e apresentar-nos o seu Instituto desta forma tão completa. Sem dúvida nenhuma que é um desafio enorme nos dias de hoje manter este tipo de atividades, e isso seria até a primeira pergunta que eu até colocaria antes de passar à professora Antónia Quintão. E a primeira pergunta seria: como manter este tipo de instituições desenvolvendo novas atividades com gerações mais novas, com novos temas, trazer mais pessoas a pensar sobre a história e geografia das cidades e das regiões, e envolver mais a sociedade civil numa colaboração intergeracional? Olha, a sua pergunta é uma pergunta bastante ampla, que, ao estar aí o inspetor Pascoal, ele sabe de uma situação que, quando nós fizemos a sessão solene em homenagem à Guarda Civil Metropolitana, tendo em vista a participação, a contribuição que eles deram na recepção à comitiva internacional, né, do qual o general Rui esteve presente, em dezembro eu acabei indo a uma reunião que eles promoveram, e aí eu fiz uma pergunta para todos, né? Quem já tinha ido quem conhecia o Instituto, quem já tinha ido ao Instituto, quem conhecia. E a perplexidade foi enorme. A partir dessa constatação, nós conversamos em diretoria que qual é a grande constatação? A cidade de São Paulo, ela é uma cidade com uma complexidade diferente. Quando o Instituto surge junto com outros, a cidade de São Paulo é praticamente o triângulo histórico, o centro histórico da cidade. Né? Eu comentei aí a respeito de que nós temos o centenário da verticalização de São Paulo, e a verticalização de São Paulo, ela surge no centro, né? Ali com o edifício Guindy, com o Sampaio Moreira e com o prédio Martinelli. Em 100 anos, hoje não existe região da cidade que não esteja verticalizada. Então, isso faz com que a gente comece a pensar numa outra formatação. Ao mesmo tempo que o Instituto é ponto de convergência, ele também tem que ser ponto do qual tem que se abranger essa outra complexidade. Uma das questões que eu acho que nós temos conversado e que nós estamos aí tentando um caminho, e o grande nó ainda é financeiro, é a gente ampliar a nossa aproximação com o grande público por meio das mídias sociais. Instalamos recentemente, vai fazer um ano, o Instagram do Instituto, nós já estamos caminhando para 10 mil inscritos no Instagram. Então, essa é uma forma. O desafio é grande, né? Até porque a complexidade da cidade é outra, Rui. Muito obrigado. Vou então passar à professora Antónia Quintão, que já se inscreveu. Agradecia que outros também se inscrevessem, quer no chat ou levantando a mão, e agradecia que fossem inscrevendo. Também é uma novidade saber, mas o Rui Carita mostrou aqui assim, que também é sócio é associado internacional desde 2004, já tem 20 anos também. Sim, senhora. Não sabia, é novidade para mim. Muito bem, professor António Quintão, muito boa noite. Boa noite, estão me ouvindo bem? Muito bem. Muito obrigada. Boa noite, então, a todas, boa noite a todos. Eu sou a professora Antônia Quintão, atualmente
estou ocupando o cargo de vice-presidente, junto com a Cris, que está aí, Cristiane Carbone, não é, minha querida confreira. No Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, eu tenho buscado dar visibilidade para a presença da população negra na história do Brasil e particularmente na história de São Paulo. E o que eu gostaria é de, primeiramente, te cumprimentar, viu, João, pela brilhante apresentação. Você realmente sabe muito sobre a história do nosso instituto, e devo dizer que é uma grande alegria, é uma sorte muito grande ter você como presidente, não é? Tendo em vista a sua dedicação, o seu engajamento, o seu compromisso, o seu dinamismo, não é? E você tem, sem dúvida alguma, revitalizado muito o nosso instituto. Então, publicamente aqui eu quero manifestar esse meu reconhecimento. E em relação ao que você apresentou, e talvez até relacionado com o que foi perguntado há pouco, eu acho que nós temos também, João, um caminho de cursos, não é? Cursos referentes à história de São Paulo, onde o Instituto também tem dado uma contribuição valiosa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses cursos, que também é uma maneira da gente chegar a esse público, né? Principalmente o público mais jovem, estudantes, professores, não é? Falar um pouco sobre isso, João. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. É isso, obrigado. Agradecido, Antônia. Eu acho que nessa fala da Antônia, acho que vale a pena falar o trabalho que a professora Antônia tem desenvolvido, né, com relação à questão das questões afrodescendentes no Instituto, e a gente tem uma tentativa de aproximação com o Instituto Tebas, inclusive junto com o Centro da Memória Eleitoral de São Paulo, e o Instituto Tebas, nós capitaneamos uma solicitação de 2 estátuas, né, para Maria Soldado e a avó do Pito. Isso está andando, o Zezinho Bauab, né, nosso confrade também está à frente disso, está acompanhando, mas essa questão que a professora Antônia chama a atenção dos cursos, o Instituto Histórico sempre ofereceu cursos, né, sobre a história de São Paulo, levantando os documentos. Eu sempre digo que é uma viagem bastante significativa, a leitura das revistas, essas revistas que vêm desde 1895, e verificar o quanto o Instituto já proporcionou, quanto o Instituto já proporcionou de atividades, inclusive no nosso portfólio, que eu estou formando, inclusive, para que a gente possa entrar com alguns projetos de fomento, não é? Nós encontramos um recorte de agradecimento da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa pelaquilo que a instituição já fez em prol da discussão. Inclusive, tem uma homenagem ao Instituto por o Instituto ter feito a primeira discussão sobre a abolição da escravatura, né? Então, assim, o Instituto tem um reconhecimento bastante significativo, cujas informações estão dispersas e que nós precisamos retomar. O Geraldo Nunes outro dia comentou, olha, vamos tentar ver se nós fazemos os cursos de caráter virtual, né? Eu acho que essa é uma saída para nós podermos também, né, talvez angariar algum recurso financeiro e também poder contribuir com a cidade, no sentido de que, vamos dizer assim, os membros do Instituto têm um potencial incrível para poder oferecer cada vez mais informação para a cidade, e informação importante. Eu quero crer que nós estamos num momento em que as instituições estão reconhecendo a importância histórica do Instituto e o quanto nós estamos, na verdade, nos revigorando nesse momento com a participação de todos. Antônia, muito legal. E você sabe a contribuição que você tem dado, que é muito significativa. Muito obrigado, professor António, muito obrigado, João Amaral. Mais alguém inscrito? Alguém quer colocar alguma questão? Então eu avanço com uma pergunta. João Amaral, relativamente a ligações com outros institutos congêneres, não só do Estado de São Paulo, como os institutos
de São Vicente, ou o Instituto de Santos, ou outros institutos congêneres que surgem por todo o Brasil. Como é que vocês fazem essa relação, se têm relações ou não, e relativamente também às relações internacionais, como por exemplo com a Sociedade de Geografia? Eu sou sócio da Sociedade de Geografia e não sabia que havia esta relação com o Instituto de São Paulo. Olha, nós descobrimos o doutor Oliveira, que foi cônsul aqui em São Paulo, membro do Instituto e que está fazendo 90 e poucos anos. Eu liguei para a Sociedade de Geografia de Lisboa para procurar informações sobre ele. E aí o Fábio Siqueira mandou um e-mail para ele, ele respondeu prontamente, então está na ativa. Então ele tem mantido. Com relação à questão que envolve os demais institutos, no Brasil, dois estados não têm instituto histórico. Eu não estou com a relação aqui agora, nunca criaram, né? Tocantins criou um museu histórico de Tocantins, que é um estado novo. E dos estados, os 27, né, tem dois que fecharam. Então, nós estamos mantendo contato com alguns mais próximos, como eu citei na apresentação, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que nós vamos nos juntar para fazer o evento sobre os 350 anos da expedição de Fernão Dias, de São Paulo a Minas Gerais. Com a Bahia, a gente tem um contato bastante significativo com o doutor Eduardo Moraes, que hoje é o presidente de honra do Instituto, mas tivemos a presença aqui do doutor Ricardo. Nós estamos conversando, fazer um evento em que o foco do trabalho vai ser, o foco da discussão vai ser Teodoro Sampaio em São Paulo e Teodoro Sampaio na Bahia. Em 2021, General Rui Moreira, eu acabei fazendo um contato com os 11 institutos históricos municipais do estado. Alguns distantes, o mais distante, São José do Rio Preto, e nós conseguimos fazer uma primeira reunião em 2021, temos que retomar isso, por conta que existe uma lei chamada Lei Melão, que é uma lei, ela é designativa para designar no orçamento um valor, mas ela não é determinativa no orçamento. Então nós temos que preparar. E até agora, nenhum deputado estadual abraçou essa legislação. Então a legislação está vigente, é uma legislação que permite designar no orçamento do Estado uma verba para os institutos históricos municipais do Estado de São Paulo, mas nós fizemos uma reunião bastante significativa, mas o que acontece? A gente mantém contato com alguns que estão mais ativos e mais próximos de nós, como o Instituto Histórico e Geográfico de Sorocaba, né? A gente mantém contato com o de São Vicente, quase todos os dias de conversa com o Eduardo, mas não temos uma atividade conjunta ainda, né? Mas é importante que a gente consiga entender que existe uma dificuldade e alguns institutos têm dificuldade mesmo financeira e algumas cidades que apoiam e apoiam bem, como é o caso de Santos, que apoia relativamente bem. São Vicente, a notícia é que a gente tem algumas intervenções significativas, embora possa haver alguma dificuldade. E agora, recentemente, a gente soube de alguma questão que está publicada, inclusive, em jornais, que é o fato de algumas questões governamentais, quando existe a questão governamental, existe também uma ingerência política, né, que aconteceu na Bahia. Recebi uma verba por conta de abrirem uma conversa aberta, livre expressão para todas as vertentes políticas, aí houve uma intervenção e cortaram. E as justificativas, às vezes, são as mais inconvenientes, mas que tentam justificar o que a gente sabe que não é justificável, mas tudo bem. Então, pelo campo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, nós temos feito esses contatos e tentando abrir esses contatos. Estamos fazendo contato com o pessoal do Paraná, Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, para ver também, para verificar se eles poderão também participar desse evento relativo a Fernão Dias. Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta? Claro que sim, faz favor, Geraldo. Opa, aqui, Geraldo Nunes, eu peço licença a vocês de não colocar a minha imagem, porque no momento eu estou acamado devido a um acidente doméstico e não quero trazer qualquer impressão negativa para vocês, porque psicologicamente estou bem e também
estou saudável, mas com esse problema da fratura, a gente está de repouso. Mas, enfim, a minha palavra é de parabéns ao professor João Tomás do Amaral e agradecer pelo fato dele ter citado o meu nome, tanto na participação aí da organização do evento dos 100 anos da verticalização de São Paulo, bem como do trabalho que realizei na cidade de São Paulo como repórter aéreo, com notícias do trânsito, e eu aprendi uma lição de um repórter de helicóptero aí de Portugal. Ele, do alto, pedia para que as pessoas sinalizassem, acenassem para o helicóptero, piscassem a luz do farol no momento em que o helicóptero da emissora de rádio lusitana estava no ar, e eu passei a usar essa prática também em São Paulo, e o sucesso foi momentâneo, verdadeiro, naqueles dias de grandes congestionamentos, especialmente nas estradas. Eu pedia a todos que sinalizassem com o farol para registrarmos a audiência do helicóptero, e foi uma festa. Então, Portugal ensina ao Brasil também nas comunicações. Eu queria fazer esse registro. E perguntar ao professor João Tomás como ele vê a possibilidade da participação maior do público jovem, do público universitário, das atividades do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Obrigado. Ok, obrigado. O Instituto sempre recebeu escolas, né, em nível de primeiro e segundo grau, falando da garotada mais jovem. E uma das nossas vontades é que, assim, um dos nossos desejos é que a gente comece a retornar, a voltar a receber as crianças de primeiro e de segundo grau que venham visitar o Instituto. É uma ação que nós temos que desenvolver junto às escolas da rede municipal e da rede estadual, e que, assim, tem que ser feito a qualquer momento. Porém, o que acontece nesse momento no Instituto? É que existem tantas vertentes a serem, vamos dizer assim, abrangidas, né, pelas várias formatações daquilo que se precisa, infraestrutura, um monte de coisa. Então, conclusão. Então, todas as frentes têm que ser atacadas e, na verdade, algumas ficam um pouquinho, vamos dizer assim, aquém daquilo que é o desejável. Nós teremos que ter, por exemplo, nesse momento, pelo menos mais 5 funcionários para que nós pudéssemos fazer esse contato com as escolas. Termos um projeto em que, por exemplo, a própria prefeitura ou o governo apoiasse a vinda de estudantes no Instituto, né? Coisa que sempre aconteceu. Eu vou dizer, quando garoto, eu ia ao Instituto Histórico, fui ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo visitar o Instituto, né? Então, eu acho que é uma situação que é extremamente importante. Alguns contatos no trabalho que nós fizemos com o Colégio Imperatriz Leopoldina, no contato que a gente está retomando com o Colégio Visconde de Porto Seguro, que são escolas particulares, mas, claro, existem as escolas públicas. Enfim, é um trabalho que precisa voltar a ser feito e que nós precisamos, na verdade, um pouco mais de espaço de pessoas e financeiro para poder abranger, né? Atender essa necessidade de fazer com que o público jovem esteja junto. Mas eu acho que o Instagram, a gente tem tido uma devolutiva bastante interessante, que pelo Instagram a gente tem tido a oportunidade de ver que tem um público jovem interessado. Talvez não seja ainda no nível que nós desejamos, mas nós verificamos que existe uma ampliação do interesse pela história, né? Como diz Schopenhauer, né? A história está para a humanidade, assim como a razão está para o indivíduo. Então, a história é fundamental para todos aí. Muito obrigado, João. Temos agora inscrito o Lisindo Copoli. Bom, meus cumprimentos, primeiramente, a todos os presentes, a todas. Queria parabenizar o nosso querido presidente João pela palestra, que foi excepcional, né? E eu gostaria de lembrá-lo da fusão da Sociedade Geográfica Brasileira com o Instituto Histórico. Eu acho que ele pode discorrer um pouquinho a respeito disso. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado, muito boa noite. João? Então, acho que aí eu vou juntar duas questões. O Lisindo está incumbido de fazer um mapa, né? Um diagrama
quais instituições surgiram a partir do Instituto, aquelas que ainda sobrevivem e aquelas que fecharam, né? A Sociedade Geográfica de São Paulo brasileira, ela fechou. E o acervo do Instituto foi integrado ao acervo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. E a sede dessa instituição acabou vindo também como doação para o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. O Instituto tem sido vamos dizer assim, esse arcabouço de inspiração e de receptação daquilo que, às vezes, por dificuldade das pessoas, que o quadro dos membros envelheceram, não se renovaram. Eu acho que essa é uma questão que nós temos que desenvolver também, que é trazer gente jovem e fazer com que tenha interesse, inclusive, não só pela história, mas institucional pela história, né? O exemplo da Sociedade Geográfica de História acabou, de uma maneira ou de outra, vamos dizer assim, é um exemplo desse cansaço, né, que às vezes acontece nas instituições. Bom, acho que vale a pena ressaltar que em 1958, o Instituto Histórico e Geográfico teve um evento chamado Jornada da Discussão sobre a revisão, a primeira jornada sobre a revisão histórica do Brasil, em 1958. Em 1958, essa primeira jornada, que é um tema atual, revisionismo histórico, já aconteceu em 1958, e dividiu o Instituto. Membros a favor, membros não a favor. E que, na verdade, após esse evento, essa discussão, teve que se buscar um resgate dos membros que tiveram, vamos dizer assim, ao se colocar contra, não só se colocaram contra, mas se distanciaram do Instituto. Então, o Instituto tem discutido, né, questões que são, às vezes, parecem jovens, mas elas já aconteceram lá atrás. Muito obrigado, João. Não sei se quer dizer mais alguma coisa para completar. Não, aliás, é o seguinte, só agradecer a oportunidade de nós termos esse momento aqui, que eu quero crer que é um momento super especial de início das comemorações, do início do fechamento das comemorações dos 130 anos do Instituto. Muito bem, e da nossa parte temos muito prazer em os ter cá e muito prazer em estar envolvidos também nestas comemorações e no fundo, respeito e consideração por sociedades tão interessantes que permitem a promoção, o desenvolvimento, a manutenção e a divulgação da história e da cultura da sua cidade, do seu estado e do seu país. Muito obrigado, João. Professor César Vargo, não sei se quer dizer mais alguma coisa ou fazer alguma intervenção. Eu queria aproveitar que, bom, agradecer ao João, né? Eu acho que o que eu esperava era mais ou menos isso, uma viagem no tempo, né? Que resgata um pouco a relevância do Instituto para a sociedade brasileira, por tabela para as relações luso-brasileiras, porque esse tipo de instituto, e aí eu vou generalizar, né? Ele é quem carrega aquela tocha da relevância institucional da cidade, da história da cidade, né? Eu penso que o caminho para a sobrevivência de institutos como o de São Paulo, de São Vicente, Santos e outros, é um reforço nessas redes colaborativas, as plataformas das redes sociais dando suporte a redes colaborativas entre os institutos, né? Então, é um pouco, puxando a sardinha para o nosso prazer, como se diz aqui, né? O que fazemos aqui, quando eu falo todo começo de tertúlia que a gente tem apoio do Instituto Histórico Geográfico de Santos e São Vicente e tal, eu estou dizendo, olha, para nós são caros esses institutos, para nós os institutos têm que estar sempre ligados e trabalhando em conjunto, um tem que divulgar o outro, porque aí eu tenho um conjunto, um menu de opções de atenção para temas relevantes maior, com uma possibilidade de abrangência e atração maior. E aí eu queria agora só passar para o João, com a seguinte levantada de bola. João, como é que alguém que esteja assistindo essa tertúlia, que se interesse por estar alinhado com o que acontece nos institutos,
tem contato? Deixa aí o canal, deixa aí o endereço do Instituto, formas de contato, faz esse pitch de venda, por favor, aí. Olha, acho que um ótimo canal para contato é efetivamente o site do Instituto, ihgsp, né? .org.br, vai localizar, tem os telefones, o endereço, e o mais importante, nós estamos abertos naquilo que for possível oferecer para as pessoas que desenvolvem pesquisas históricas e naquilo que o Instituto puder colaborar, com certeza é um prazer muito grande. E, então, entrando no site Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ihgsp.org.br, vai ter todos os canais lá de acesso e contato conosco. Qual o Instagram, João? O Instagram, acho que é Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Tá certo. IHGSP, @IHGSP. Tá bom. Eu vou colocar nas referências do vídeo na edição para as pessoas terem mais contato. Bom, por mim, eu paro aqui. O Secomande quer fazer alguma fala? Eu vi que ele entrou. Eu dá-me a ideia que sim. Elcio, quer falar? Sim, sim. Eu quero agradecer aí o João, né, por essa magnífica aula. Teve alguém que diz aí que você tem uma didática fantástica, né? E, poxa, muito legal. Gostaria de destacar aqui duas pessoas, né? Que a Graziella, que é do Instituto da Academia Santista de Letras, mas ela está assistindo lá da Itália, né? Ela é italiana. E o de Araújo também, dos Estados Unidos, está sempre com a gente aqui, né? Não sei se tem outros, o resto nós estamos mais ou menos 15%. 15 brasileiros e 15 aí de Portugal. E também gostaria de agradecer aí, né? Eu acho, João, você tem que a Cristiane, né? Tudo que, como mais ou menos assim, ela já colocou, já te deu uma mão danada aí, viu? Como Cristiane Carbone, né? Gente muito boa. E a Antônia Quintão também, né? Eu acho que você está muito bem escorado aí com a sua vice-diretoria, né? E é isso, muito obrigado mesmo por nos ajudar nessa divulgação. Agradecer, Coronel Sacomani, com certeza toda a diretoria participa no limite das suas possibilidades e temos alguns membros da diretoria que com certeza dão um suporte significativo, destacando a professora Antônia, a Cristiane, o Lizindo, né, o Lizindo que participou, o Eduardo Conde, ou seja, todos têm participado. E dizer também que o professor Jorge Sintra, que comandou o Instituto até o final do ano passado, também tem dado uma contribuição incrível para a continuidade dos trabalhos, né? E lembrando aqui, temos que enaltecer todos os presidentes, mas neste momento, principalmente a doutora Anélia e o doutor Jorge Sintra, trazerem e conduzirem o Instituto até aqui de uma maneira bastante significativa para nós darmos sequência aí. Bom, boa noite, desculpa, é que eu estou com um probleminha aqui na questão de levantar a mão. E eu não poderia deixar de agradecer primeiramente a todos pela oportunidade de poder estar acompanhando. Professor João Thomas, mais uma vez só tenho o meu agradecimento quanto a estar com esse público seleto, com todos esses mestres juntos. E eu gostaria de ressaltar dois pontos que talvez as pessoas não conhecem. Primeiramente, a preocupação do professor João Thomas com os membros da Guarda Civil no segundo centenário, quando nós lá estivemos fazendo policiamento de todo aquele trabalho, e ele ficou preocupado por quê? Porque ele viu as equipes, e eu era o comandante na ocasião da região sul. Então eu deixo aqui registrado pelo conhecimento de todos, juntamente ao general, a todos os presentes aí, que fizeram aquele trabalho maravilhoso e o reconhecimento da Guarda Civil na cidade de São Paulo perante aquele trabalho desenvolvido. Mas tem uma sementinha que o senhor não está sabendo que está acontecendo, e vou deixar aqui aberto para que todos saibam. A Academia de Formação e Segurança Urbana da Guarda Civil Metropolitana, após uma conversa nossa com alguns superintendentes, nós estamos correndo atrás do mestrado, através da orientação que o senhor nos passou. Então, é um trabalho que está em andamento e provavelmente em breve nós estaremos com o mestrado na academia nossa. E é um trabalho que começou essa sementinha dentro do Instituto Histórico Geográfico. Meu muito obrigado. Tente saber. Parabéns. Muito obrigado também à Polícia Civil de São Paulo. E então,
César, se não tem mais nada, posso lançar já a próxima tertúlia? Rui, tem uma fala, o Sanches me alertou que tem uma fala do João Peralta aqui, eu vou ler aqui, que o João, só sei que o João queira falar. Bom, eu posso ler. Ele fala assim: o Dr. João Amaral fez referência ao quarto centenário de São Paulo, quando o Instituto Histórico teve uma atuação de máxima relevância, ponto culminante de sua história, com pesquisas e publicações definitivas, entre elas a do citado Aureliano Leite, e obras sobre o Padre Manuel da Nóbrega. Gostaria mais de informações sobre os grandes autores desse período. Olha, tem bastante coisa de memória sobre a questão do quarto centenário. Dá para levantar e depois enviar. Eu posso, de memória assim, citar alguma coisa para o João Peralta, agradecendo a pergunta, nós levantamos e enviamos a ele essas informações. Caso ele esteja interessado, podemos levantar a partir de segunda-feira e remeter ao João. Eu acho que é isso. Pode apresentar o próximo, Rui, por mim? Claro, sim, senhora. Bom, antes de tudo mais, relembrar que vamos mudar o horário, porque em Portugal mudamos para a hora de inverno no último domingo de outubro. E como a próxima sessão já vai ser em novembro, dia 2, vamos mudar a hora, portanto estejam alertas que a hora, pelo menos em Portugal, é diferente. Para a próxima sessão, vamos ter um tema muito interessante e que acho que vai interessar muito, quer em Portugal, quer no Brasil. Vamos ter, o título será 1494, Dom João II e o Segredo do Brasil. E para trazer, teremos o professor Manuel Rosa. O professor Manuel Rosa é um historiador luso-americano, nasceu nos Açores, na Ilha do Pico, é doutor em História Insular e Atlântica e emigrou para os Estados Unidos em 73. Bom, vamos ter que... Vamos tirar, estava demorando, né? Certo. Um pouquinho. Já removeu? Não achei. Eu já removi. Tá. Tudo bem. Desculpa, segue daí. Sim. Muito bem. Então, o professor Manuel Rosa é considerado um dos grandes especialistas mundiais na investigação científica da vida de Cristóvão Colombo e tem uma extensa bibliografia publicada sobre o tema, vários livros, muitos artigos, é regularmente convidado para apresentação em diversas universidades, quer portuguesas, quer estrangeiras, e em meios de comunicação social, onde já participou, desde o Jornal Público, na SIC, na RTP, na BBC, no El Mundo, no Telegraph, no New York Daily, e inclusive foi capa da edição polaca da Newsweek. Manuel Rosa colabora há muito tempo e foi um dos membros fundadores da Associação Cristóvão Colón, colaborou na preparação do Centro Cristóvão Colón, inaugurado em Cuba, não Ilha de Cuba, mas Cuba, Vila de Cuba, no Alentejo, foi conselheiro da Unesco e do governo do Haiti, recebeu diversos prémios e condecorações, é uma pessoa de elevada qualidade relativamente e muito estudioso sobre a matéria que nos vai trazer. E o que é 1494, Dom João II e o Segredo do Brasil? É provavelmente um dos maiores segredos da expansão marítima portuguesa. É considerado também que o atual trabalho do Dr. Manuel Rosa resulta de uma profunda e aturada investigação documental de muitas dezenas de anos e que ele estuda esta matéria e que, no fundo, vem revelar as provas que foram apresentadas e que foram recolhidas ao longo deste estudo, que já leva 30 ou 40 anos, que os navegadores portugueses já chegaram ao Brasil muito antes de 1494, durante o reinado de Dom João II, e que essa descoberta foi rodeada de um secretismo muito grande, que foi exatamente a motivação principal para a assinatura do Tratado de Tordesilhas. E, portanto, os navegadores portugueses visitaram o Brasil antes da sua descoberta oficial por Pedro Álvares Cabral em
1.500. E são as provas documentais sobre esta matéria que o Manuel Rosa nos vem trazer na próxima sessão das tertúlias. Boa noite a todos. Daqui Muito a 15 dias estamos de volta. Um Agradecendo, abraço. pessoal. Obrigadão. Boa hein? noite, boa noite. Boa noite a todos. Muito boa noite.